dependendo aí do horário que você está assistindo essa aula, que é a nossa quarta aula do módulo 3. O módulo 3 é dedicado aos 7 anjos com as 7 trombetas. E hoje nós estamos no interlúdio. Entre o 6º selo e o 7º houve um interlúdio. Entre a 6ª trombeta e a 7ª há também um interlúdio. E nós vimos na aula passada que com o toque da 6ª trombeta houve uma ordem para se soltar os 4 anjos presos à beira do rio Eufrates. E o que aconteceu? Esses 4 anjos liberam um exército de demônios que matam 1/3 da humanidade. À medida que nós estamos avançando, e vamos ver que são eventos simultâneos, as coisas estão acontecendo. O que está sendo narrado não está sendo narrado numa sequência cronológica, mas numa sequência daquilo que João vê, uma sequência daquilo que o Espírito Santo de Deus e os anjos mostram a João. O romance Grande Sertão Veredas, a estrutura do romance, a coluna dorsal do romance não é um tempo linear, em que Reobaldo nasceu, cresceu e conheceu Diadorim e por aí vai. Não. A estrutura do romance, a coluna dorsal do romance é a memória de Reobaldo. Aquilo que ele vai lembrando, ele vai narrando. E a nossa memória, por exemplo, como a de Reobaldo, não é uma memória linear. Às vezes você lembra de coisa que aconteceu na tua infância depois que você se lembrou de alguma coisa que aconteceu na sua fase adulta. Então não é linear. Apocalipse. Quem tenta ler Apocalipse contando o tempo e um tempo linear não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Só que ao invés de ser a memória de João, é o que ele vê. Eu vi. Hoje, por exemplo, nós começamos o capítulo 10, que é um interlúdio entre esta 6ª trombeta que foi tocada e que estudamos a aula passada e que liberou essas miríades de demônios e a 7ª trombeta. Há um interlúdio. E nós vimos que os interlúdios são muito importantes, porque eles tratam da igreja. Ao que está acontecendo nos céus e na terra com relação aos ímpios, ao que está acontecendo nos céus e na terra com relação à igreja. E os interlúdios têm um papel fundamental para nos trazer entre trombetas, entre selos, aquilo que está sendo preparado para a igreja. Nas taças não haverá interlúdio, até porque não há tempo. Mas hoje, capítulo 10, verso 1 de Apocalipse, com base nisso que nós falamos, vamos inverter. Nós falamos com base no que está escrito na palavra de Deus. Ou seja, que a narrativa de João é a partir do que ele vê. Então, capítulo 10, verso 1 diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol,
e as pernas como colunas de fogo. Eu vi. Introduz mais uma das visões de João, uma visão fantástica. Outro anjo forte. Qual foi o primeiro anjo forte? Lembram daquele anjo que chega no céu e pergunta assim: quem é digno de abrir os selos? Primeiro anjo. O segundo, um outro anjo forte, ele desce do céu apresentando essas características. Com relação ao primeiro anjo, Apocalipse 5:2 registra o seguinte: olha João vendo, vi um anjo poderoso, um anjo forte, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Ninguém foi encontrado capaz de sequer de olhar para o livro, no céu, na terra ou debaixo da terra. Há um terceiro anjo forte que nós vamos estudar aqui, que vai aparecer em Apocalipse 18:1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha, qual era a força dele? Grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Mas vamos, a partir da constatação desses três anjos, analisar que anjo é esse que aparece em Apocalipse, capítulo 10, verso 1. Então, diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Nós já lemos isso. Só que quando nós lemos isso, nós lemos com referência a Jesus Cristo. Na primeira visão de João, quando João, por exemplo, vê a Cristo, a descrição é essa. A gente vai chegar lá nos textos. Mas é um anjo glorioso. Ele tem o rosto como o sol. O lá de 18:1 ilumina a terra com a sua glória. Seriam anjos ou seria o próprio Cristo que está aí sendo descrito no primeiro verso do capítulo 10? Muita gente acredita que seja Jesus Cristo. Eu acredito, e autores também acreditam, que não seja Cristo, que seja um anjo. Por que e a partir de agora eu vou começar a tomar as minhas posições? Porque senão a gente não termina o curso, a gente fica citando o que as pessoas pensam, mas o que eu penso? Eu penso o seguinte: Apocalipse revela o quê? Primeiro, o Cristo glorificado, que está assentado no trono à direita do Pai e intercede por nós. Não abro mão disso. E eu não tenho que toda hora ficar tirando Jesus Cristo do trono para resolver essas questões hermenêuticas, como, por exemplo, a relacionada à interpretação de que anjo é esse. Lembram lá dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Muita gente pensa que o primeiro, que estava montado num cavalo branco e tinha um arco nas costas, é Cristo. Vê se Cristo vai sair da direita do Pai, glorificado, para puxar carreata de mais 3 cavaleiros. Um é a guerra,
o outro é a fome e o outro é a peste e a morte. Se ele morreu para que tenhamos vida e vida em abundante, o que tem a ver Cristo com esses cavaleiros? A mesma coisa aqui. Só que diferente daqueles cavaleiros, esse anjo é um anjo da confiança de Deus. Aliás, nós vamos ver outras características dele, um serafim. Provavelmente um dos 4 seres viventes, impregnado pela glória de Deus. Onde é que estava a força desse anjo? Pelo que ele é? Sim, mas também pelo que ele tem de fidelidade e de características e de semelhanças com o nosso Deus, o que não acontece, por exemplo, com Satanás. Ele é outro anjo forte. Por isso é difícil conectá-lo com Cristo, porque Cristo é único e nós temos outros anjos que são fortes, como aquele primeiro que pergunta quem é digno, como aquele terceiro que enche a terra com a sua glória. Esses anjos, eles são gloriosos. Eles têm o rosto como o sol, o outro ilumina a terra com a sua glória. Para Estevão, isso é Jesus Cristo. Lembra Cristo. Quer ver só? Vamos ver aqui. Apocalipse 1, de 14 a 16. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, sabedoria como a lã. Descrição de Jesus Cristo lá na primeira visão de João. Seus pés eram como o bronze, numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Olha só como é a descrição desse anjo. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Agora eu pergunto para os irmãos o seguinte: vocês se lembram como ficou a face de Moisés quando ele desceu do Sinai? Ele passou lá 40 dias e 40 noites com Deus. Êxodo 34, 29 diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés nem sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. E olha que Deus só falou com Moisés. Se imaginamos esse anjo forte de Apocalipse 10:1 como um dos 4 seres viventes que estão ali muito próximos de Deus, e inclusive pensamos que Satanás era um desses seres viventes, um desses serafins, que usurpou o trono de Deus, mas esse anjo não usurpou. Então ele sai impregnado, como Moisés, da glória de Deus. Mas ele também está descendo do céu vestido de uma nuvem, muito parecido com o que Daniel escreveu no seu livro, capítulo 7, verso 13, que diz assim: na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus, nuvens que representam a glória de Deus. Atos 1, de 9 a 11, como é que, invertendo a situação, Jesus Cristo sobe ao céu?
Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu, o vestiu da vista deles. O anjo aqui representa a glória de Deus. Por isso que ele desce vestido numa nuvem. Depois é descrito com um arco-íris sobre a cabeça e contorna o trono de Deus um arco-íris, símbolo da misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus manifesta, por exemplo, na aliança que Deus fechou com Moisés e sua família. Diz assim a palavra do Senhor. Disse também Deus a Noé e seus filhos: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Misericórdia. O arco-íris nós vimos lá, quando João tem a visão do trono, que o arco-íris é símbolo da misericórdia de Deus. Por último, o rosto do anjo era como o sol, lógico, ele lá colado com Deus. Vamos ver Apocalipse 1,16, o que diz sobre Jesus Cristo. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Nós vamos viver na glória com o nosso Jesus Cristo, com o nosso Deus, com o nosso Espírito Santo, com a Trindade, estaremos também impregnados. E Jesus, por exemplo, quando da transfiguração, descrita em 17:2 do Evangelho de Mateus, está escrito: ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. É a glória, é o poder de Deus. Êxodo 13:21. Lembra das colunas de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de noite, nuvem para guiá-los no caminho, de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar dia e noite. Indica glória, indica poder, indica livramento. E nós, quanto mais nos parecemos com o Filho de Deus, que é o desafio que a Bíblia nos propõe, sermos transformados à imagem do Filho, seremos também, com toda a nossa imperfeição, representantes da glória, do poder e do livramento de Deus por intermédio de Cristo Jesus, seu unigênito Filho. Então, todas as vezes que você ler esse primeiro versículo do capítulo 10 do Apocalipse, pense nisso. O anjo que João vê descendo do céu, envolto numa nuvem, é um anjo que tinha uma comunhão íntima com Deus. Por isso, apresenta essas características. Não é o Filho, por quê? Até porque nós temos visto que há uma cadeia hierárquica na revelação. O Pai passou o livro para o Filho, que desatou-lhe os selos, e o Filho passa o livro para o anjo,
e o anjo vai passá-lo para João, tudo sob a vontade e a soberania e o controle do Altíssimo, que está assentado no trono. E Jesus Cristo recebeu do Pai toda a autoridade, toda a honra e toda a glória. Então, no verso 2, a gente vê: e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse pequeno rolo aberto provavelmente não seja pequeno por conta da importância do seu conteúdo, mas comparado com o tamanho do anjo, que o anjo coloca um pé na terra e o outro no mar. Serafim, querubim, descritos por João e por Ezequiel, no nosso entender, referentes aos 4 seres viventes. Então, eles seguravam um pequeno rolo aberto, o mesmo que o filho recebeu das mãos do pai, lógico. Se a gente restringe esse rolo, a gente vai estar cometendo uma injustiça com o plano de Deus para o escatom. As revelações que nós encontramos aqui em Apocalipse estavam contidas nesse pequeno rolo que estava na mão do anjo, que é passado para João e que é passado para nós o conteúdo do rolo. No seu conteúdo está, então, o quê? O plano escatológico de Deus, o nosso Deus, que contém o novo céu, a nova terra e o papel da igreja nesses eventos, além do plano escatológico, como falamos em primeiro lugar. O anjo forte põe o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Provavelmente, quem lia esse texto à época de João deveria se lembrar do Colosso de Rhodes, uma estátua enorme de 32 metros de altura. Os navios que entravam no porto de Rhodes passavam por baixo da estátua. Ela foi erguida em 280 a.C. e um terremoto a derrubou em 224 a.C. Mas o anjo é um anjo poderoso, que domina sobre terra e mar, tem um pé na terra e outro no mar. Verso 3. E esse anjo clama em alta voz. Vamos ver o que está escrito. E bradou em grande voz como ruge um leão, falando em nome do leão da tribo de Judá, que está assentado à direita do Pai. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. A cena é mais ou menos a seguinte: o anjo fala. É um brado em alta voz. E quando ele fala, vem uma resposta dos céus, e é uma resposta dada pelo 7 trovões que estão falando. E o anjo, quando brada, é como um leão rugindo. Não tem quem não se atemorize. Javé ruge como um leão, assim escreveu Oséias e Amós. Então nós encontramos, por exemplo, em Oséias 11:10, eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. E o que nos escreveu Amós em 3:8 do seu livro?
de profecias. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? E olha que quem está falando em nome do Senhor é o anjo. E quando ele fala, os 7 trovões respondem. É quase unanimidade que essa expressão relacionada aos 7 trovões refere-se, ecoa o Salmo 29. Por quê? Porque se você ler com calma o Salmo 29, você vai ver que a voz de Deus é como o estrondo dos trovões. Deus fala como trovão aqui no verso 3 por 7 vezes. Essa é a única vez em que os trovões falam. É o próprio Deus falando para João. Envolve especialmente temas relacionados à libertação e ao juízo. Pressupõe-se, porque acontece uma coisa que é inusitada. No verso 4, João, que já estava acostumado a ouvir o Cordeiro lhe ordenando, escreva. Aqui o que acontece? Logo, verso 4 do capítulo 10 de Apocalipse, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevam. Deus não autorizou a João a escrever o que ele havia dito. E Moisés, em Deuteronômio, ele trata dessa questão, né? Porque o que nos é revelado é porque Deus quis revelar. Deuteronômio 29, diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. São bênçãos, são dádivas, são tesouros que graciosamente nos são entregues para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Nesse caso aqui, o que Deus falou para João ficou entre Deus e João. Ao ouvir os 7 trovões, João ia começar a escrever, como acontece, por exemplo, no capítulo 1, verso 11. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. 11, que dizia, escreva num livro o que você vê. Aqui acontece como Daniel em 12:4. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim, até o Apocalipse. Não sabemos, aprove ao Senhor não nos revelar o que ele disse para João com vozes de 7 trovões. Verso 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Você está vendo que aquilo que o João vê, ele vai descrevendo, que ele vai ouvindo. Aí foi ordenado para ele que selasse aquilo que os 7 trovões, que é a voz de Deus vinda do trono, falou para ele, os 7 como plenitude, a plenitude da voz de Deus, plena em autoridade. E quando fala, todos ouvem e obedecem. Ao repetir,
que o anjo estava em pé sobre o mar e a terra. João evidencia a soberania de Deus. E esse versículo tem a ver novamente com Daniel, dessa vez com Daniel 12:7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou. E o anjo aqui faz a mesma coisa. É comum o ato de levantar a mão direita para fazer juramento. Isso nós vamos encontrar, por exemplo, em Êxodo 6. Eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão. Acontece o seguinte, que Deus jura no próprio nome. Não tem ninguém acima dele. E esse juramento não é necessário. Deus jura só para evidenciar o seguinte, para ensinar para Abraão, quando ele prometeu a terra prometida a Abraão, é o seguinte, olha, o que eu prometo já aconteceu, Abraão. Eu juro pelo meu próprio nome. Aqui, o anjo levantou a mão direita para o céu, 6, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Está vendo aqui como o anjo não é Jesus? Agora, imagina a ginástica que um irmão nosso que vai escrever um livro sobre Apocalipse e afirma que esse anjo, pelas características descritas entre os versos 1 e 3, é o próprio Cristo. O cara vai ter que molhar a camisa e não vai conseguir me convencer disso. E jurou aquele que vive pelos séculos dos séculos. Quem vive pelos séculos dos séculos? O nosso bom Deus, o Alfa e o Ômega. O que era, o que é, o que há de vir. O eu sou. E o anjo jurou. E ele jurou por esse que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra, o mar e tudo o quanto neles existe. E qual é o juramento que o anjo faz? Já não haverá demora. Isso significa, sabe o quê, queridos? Resposta ampla, geral e restrita e imediata ao clamor dos mártires, das almas dos mártires que estão sob o altar diante do trono de Deus. Até quando, Senhor? Chegou a hora da vindicação. 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou os seus servos, os profetas. O 7º anjo, que tem a 7ª trombeta, é como o arauto de Deus, anunciando o quê? Os eventos finais, o mistério de Deus. Como é que vai acontecer? Mistério revelado e anunciado aos profetas do Antigo e do Novo Testamento. E a trombeta, a 7ª trombeta tocada pelo 7º anjo, vai desencadear que processos? Os eventos finais, as 7 taças. As trombetas estão sendo tocadas até aqui e o escatom, a grande provação está acontecendo. Quando tocar a 7ª trombeta, que Paulo chama da última trombeta,
nós, por exemplo, teremos os nossos corpos ressuscitados. Perceberam? Eventos finais. Se estivermos vivos, Maranata, vem Jesus. Se estivermos vivos, seremos arrebatados e todo mundo vai assistir ao nosso arrebatamento e nos encontraremos com Jesus Cristo nas nuvens, em glória. Verso 8. A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai, aí é o próprio Deus falando, hein? Autorização de Deus, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. E o anjo estava autorizado a entregar o livro somente para aquele que a voz vinda dos céus, a voz de Deus, indicasse. É a voz dos 7 trovões. Há uma progressão na revelação. O cordeiro pegou o rolo na mão direita de Deus, que nós estudamos lá no capítulo 5, único, digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos. Em 8.1, por exemplo, temos a abertura do 7º selo. O anjo forte traz o rolo, o livro que o cordeiro recebeu da mão do Pai e que agora está aberto. Ezequiel vê esse livro aberto. O anjo forte traz o rolo aberto à terra. São os 2 primeiros versículos desse capítulo. E agora, João é solicitado a tomar o rolo da mão do anjo. É o eco do comissionamento de Ezequiel, que está em Ezequiel capítulo 3, de 1 a 3. Ainda me diz, filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Eu o comi e na boca era doce como mel. Então aquilo que Deus revelou aos profetas no Antigo e no Novo Testamento está sendo agora revelado a João, que é o conteúdo do livro. Essa metáfora da palavra de Deus como alimento, conforme o próprio Jesus Cristo, a verdadeira comida, a verdadeira bebida, é uma metáfora presente na palavra de Deus. No Salmo 19:10, Isaías escreveu que os seus preceitos são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Achadas as tuas palavras, Jeremias escreveu no capítulo 15 do seu livro de profecias, verso 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. E é interessante
que nessa cena continua a soberania de Deus presente, o domínio de Deus sobre todas as coisas. E João obedece à voz que vem do trono. João obedece à voz que vem de Deus. Devemos observar, guardar, obedecer quando Deus nos fala. Fui! Não ficou parado. Não teve medo do anjo, nem do tamanho do anjo que tinha um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Foi fazer o quê? Pegar o livro. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. O conteúdo do livro tem de doce e tem de amargo. E quando Deus estende o livro diante de Ezequiel, o que estava escrito por dentro e por fora do rolo? Lamentações, suspiros e ais. O motivo pelo qual o livro que João vai comer a mando do anjo é amargo ao estômago. E doce. As doces promessas de Deus estão contidas nesse livro, o que nós temos visto, por exemplo, nesses interlúdios. E temos aprendido o quê? Que Deus não nos tira da provação, mas nos ampara nela. Passamos por provações, estamos passando agora por uma grande provação trazida por essa pandemia. E Deus está conosco, nos guardando, somos selados, podemos até ser atingidos pelo Covid, pelo vírus, mas a nossa alma, essa é do Senhor. O livro será amargo no estômago e doce na boca, porque traz as maravilhosas promessas de Deus que vamos estudar doravante e que são doces na boca. Verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. João é daqueles que amam a palavra de Deus. João é daqueles que devoram, que são viciados, que amam, que têm nela a verdade e que se miram nela para viver nesse mundo que jaz no maligno. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Respondeu a mensagem, respondeu a ordem do trono. Pega o livro. E a ordem do trono por intermédio do anjo. Come o livro. O devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O rolo é doce porque a vontade soberana de Deus é boa. A justiça de Deus é verdadeira. Os seus preceitos e mandamentos são justos.
o rolo é doce, mas é também amargo, porque nas profecias contidas no livrinho que estava na mão do anjo forte, são descritas, como vamos ver no capítulo 11, acerca das duas testemunhas que simbolizam a igreja de Cristo. O livrinho traz também as tribulações que são necessárias à nossa edificação. Vivemos num mundo em que não há lugar para tribulação, não há lugar para doença, não há lugar para morte. Nunca me esqueço, por exemplo, do dia em que meu avô morreu, eu estava presente e assisti ao último suspiro dele. E eu me lembro do vento batendo na cortina do quarto, na casa que ele vivia em Itanhandu, lá no sul de Minas. É uma memória que eu trago. Hoje, dificilmente você tem, por exemplo, a morte de um ente querido em casa. Normalmente isso acontece em hospitais, acontece em asilos, acontece nas UTIs da vida. É um mundo que não está preparado para a perda, não está preparado para a dor, não está preparado para a tribulação, não está preparado para as provações que tornaram-se amargas. É um mundo que não está preparado para tomar o cálice de Deus. Quando João come o livrinho, ele é amargo no seu estômago. Último versículo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário que ainda profetizes. Nós estamos entre a sexta e a sétima trombeta. Sabe qual é a grande preocupação de Deus? Deus não se alegra na morte do ímpio, não, apesar de que, a partir de agora, estão morrendo. Os demônios, por exemplo, liberados no toque da sexta trombeta, levaram a vida de 1/3 da humanidade. Por que não levou de todo mundo? Porque eles são bonzinhos? Não, porque Deus não permitiu. E Deus não permitiu por quê? Para que houvesse arrependimento. Arrependimento? Não. O verso 20 do capítulo 9, por exemplo, nós estudamos na aula passada, que diz o seguinte: os outros homens, os outros 2/3 da humanidade, aqueles que não foram mortos por esses flagelos provocados por esses demônios horrorosos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Mas a ordem para João, apesar disso, é que, olha, continue pregando para essa geração de dura cerviz. É o verso 11, então me disseram: Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, por isso o verbo na terceira pessoa, Deus trino,
Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É algo semelhante, queridos, aos chamados recorrentes de Cristo, os chamados repetidos de Paulo para realizar a missão com os gentios. Fez isso até a morte. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Atos 22, 21, então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe aos gentios. Deus sempre lembrando a Paulo, Jesus Cristo sempre lembrando a Paulo: vá, pregue. E a mesma coisa é dita a João, e a mesma coisa é dita à igreja: não canse. Não importa o quanto seja rejeitado, não importa o quanto te virem as costas, não importa o quanto sejas perseguido, torturado e morto. Pregue. E João escreverá a partir daqui os capítulos 12 a 22 do livro, com advertências negativas e exortações ao arrependimento. O livro será para muitos povos, línguas e reis. O que João ia fazer a partir de receber o livrinho, o rolo aberto da mão do anjo, é pregar, é comunicar, e a mensagem que João escreveu, ela chega a nós hoje. Uma prova inconteste da fidelidade, do poder, da graça e da misericórdia de Deus manifesta em Jesus Cristo na cruz do Calvário. O juramento foi feito e o plano de Deus será levado a termo, pertinho do fim. Graças a Ele por sua fidelidade e cuidado para com as nossas vidas. Mediante João, a igreja é chamada ao mesmo ministério de pregação, do arrependimento e do juízo a uma geração que deu as costas para Deus. Tal trabalho implica perseguição e até mesmo martírio, estômago amargo. Mas Deus nos deu o privilégio do anúncio de sua palavra. É uma honra morrer numa circunstância desta, ser torturado numa circunstância desta. Paulo ajeitou a sua cabeça para o verdugo, Tiago também. Mas a palavra foi pregada. E a palavra, conforme nos trouxe pastor Ximenes na pregação de ontem à noite, chegou até nós, fomos alcançados, salvos e libertos das amarras do pecado. Que Deus se compadeça de nós, que Deus faça de nós servos fiéis à sua palavra, que faça de nós servos que não se calem, mas que preguem, que ensinem, que proclamem as verdades do Evangelho de Cristo Jesus.
Amém? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito, porque o livro que estava nas tuas mãos, com a definição dos eventos finais, foi recebido pelo teu Filho Jesus Cristo, o único digno de recebê-lo das tuas mãos, de abrir-lhe os selos, e que passou para o anjo grande e forte que desceu do céu, envolto numa nuvem, e um anjo que tinha um arco-íris em torno de si, muito parecido contigo, muito parecido com o teu Filho, que está assentado contigo no teu trono, impregnado de ti, impregnado de fidelidade, de justiça, de verdade. Muito obrigado, Pai, porque esse anjo foi passado para João, porque esse livro, foi passado pelo anjo para João, e João registrou o seu conteúdo que nós vamos estudar doravante e que chega até nós. Palavras de justiça, palavras de juízo, palavras de vida, palavras de esperança nos novos céus e na nova terra, onde viveremos contigo por toda a eternidade. Que privilégio, Senhor! Aprove o Senhor revelar-nos. Da mesma forma que aprove o Senhor não revelar-nos o que o Senhor disse com voz de 7 trovões e que não era para chegar até nós. Mas aprove o Senhor que a mensagem que nós vamos estudar agora chegasse. Que a mensagem que temos estudado recorrentemente na tua casa chegasse até nós. Que a mensagem que nós temos estudado em todas as classes de escola dominical, que temos recebido pelas pregações do pastor Mazinho, do pastor André, essa mensagem chegou até nós, Pai, única e exclusivamente porque o Senhor é um Deus amoroso, gracioso, amoroso, fiel e justo. Nos quer nos teus santos caminhos e nos ensina como andar neles. Te louvamos por isso, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu Santo Espírito que nos ensina a lê-la, que nos ensina a viver em conformidade com ela, que nos ajuda a viver em conformidade com ela e que a revela aos pequeninos. Nós oramos, Pai, em nome daquele que recebeu as tuas mãos, passou para o anjo forte, e o anjo forte passou para João, que esta era a tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos, com o coração cheio de gratidão e de esperança, de amor, de fé renovada. Queridos, queridas, é isso. Já vamos caminhar para a 5ª aula, penúltima aula, do módulo 3 do livro de Apocalipse. Semana que vem estudaremos, se Deus quiser, o capítulo 15. Então só tem um pequeno detalhe, não se esqueça, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você não concorda, alguma coisa que você queira acrescentar, uma sugestão, estamos aqui abertos, o nosso chat está aberto e o André está ali atento. E qualquer notícia sua chegará até nós e teremos o maior prazer na resposta. Um abração a todos, um beijão a todos e até a próxima semana.